Para ter sucesso no mundo, você tem que parecer louco e ser sábio. Para Montesquieu, a maioria dos gênios da humanidade eram personagens peculiares. Normalmente, aqueles que possuem grande talento são ingênuos. O bom orador nem sempre é um grande pensador, explica Montesquieu. Nós sempre queremos ser mais felizes do que os outros, e isso é errado. Entende nesta citação que o ser humano vive por e para a comparação eterna com os outros. Uma injustiça feita ao indivíduo é uma ameaça feita a toda a sociedade. Como é importante evitar a injustiça em um governo. Para ser realmente grande, você tem que estar com as pessoas, não acima delas. Esta citação de Montesquieu se resume perfeitamente quais devem ser as qualidades da grandeza. O que você achou desta frase? Deixe seu comentário e a cidade de onde assiste o vídeo. Amizade é um contrato pelo qual nos forçamos a fazer pequenos favores. Uma indiscreta frase que apresenta de forma mercantilista a ideia de amizade. Uma coisa não é só porque é lei. Deve ser lei, porque é apenas. As leis emanam da vontade popular e para o povo devem ser criadas. Um homem não é miserável por causa da ambição, mas porque a ambição o devora. Ambição medida pode se tornar uma virtude. O que você achou desta frase? Deixe seu comentário e a cidade de onde assiste o vídeo. Parece que nossa vida aumenta quando podemos colocá-la na memória dos outros. Esta frase descreve o fenômeno pós-morte, quando alguém famoso se torna uma importância social. Nós sempre imaginamos os outros muito mais felizes do que realmente são. O ser humano constantemente cai em erro de se comparar um dia com os outros. Se fosse o suficiente para sermos felizes, as coisas seriam muito fáceis, mas queremos ser mais felizes do que os outros. Enfatiza-se o mau hábito de comparação das coisas. A maior parte do tempo de sucesso depende de saber quanto tempo leva para alcançá-lo. O sucesso está na linha do tempo em muitas ocasiões. O luxo é sempre proporcional à desigualdade das fortunas. Esta citação descreve perfeitamente a desigualdade entre as classes. O homem do talento é naturalmente inclinado à crítica, porque ele vê mais coisas do que outros homens e as vê melhor. Nessa citação, Montesquieu descreve como a inteligência pode se revelar. As cabeças dos maiores homens encolhem quando se reúnem. Explica Montesquieu que nem todas as vezes uma boa combinação de mentes brilhantes se une e pode cair na homogeneização de discurso. A maioria das pessoas prefere concordar rapidamente do que os ouvir. Nesta citação, Montesquieu descreveu a maioria da sociedade como ignorante. Quando você olha tanto para o caminho a ser temido, você sempre encontra primeiro para se odiar. Justifica que o poder é geralmente associado ao medo, uma combinação ruim para legitimar suas ações, infelizmente. As pessoas que têm pouco a fazer geralmente são muito falantes. Quanto mais você pensa e trabalha, menos você fala. É definição de Montesquieu para descrever a atitude de certos indivíduos agindo em grupos. Aqui, um marido que ama sua esposa é um homem que não tem mérito suficiente para se tornar amado por outro. Uma maneira diferente de contar a forma como o homem deve amar a mulher. Exemplos ruins são mais prejudiciais do que crimes. Explica que você sempre fazendo analogias pode dar boas explicações. Leis inúteis enfraquecem as necessárias. É uma sina de qualquer país. É um mal que não parece ter sido acabado. A religião cristã, que parece ter como objeto nada mais do que a felicidade da vida após a morte, também nos faz felizes nesta vida. Uma boa descrição do que a religião pode nos ajudar em todos os momentos, tanto pós-morte quanto em vida. Estudo tem sido para mim o principal remédio contra as preocupações da vida. Ler, estudar e verificar é o melhor remédio para a ignorância, afirma o Barão de Montesquieu. Está gostando do vídeo? Inscreva-se no canal para receber notificações de novos vídeos. Talento é um dom que Deus nos faz em segredo e que revelamos sem saber. Para Montesquieu, é por isso que é chamado de dom, porque exercitamos sem consciência. Para que o poder não seja abusado, o poder deve parar o poder. Defende Montesquieu de mecanismos de controle para evitar esse fenômeno, abuso de poder.
A maioria dos homens são capazes de grandes ações em vez de boas ação. Nesta frase, explica que ao longo da história, o homem sempre confirmou sua ânsia de superar. A adversidade é nossa mãe. Prosperidade é apenas nossa madrasta. Ótima frase explicando a maneira de dizer o que a vida significa. A lei deve ser como a morte, que não isenta ninguém. Para Montesquieu, a justiça foi um pilar fundamental na vida das pessoas. Você tem que estudar muito para saber pouco. Pessoas felizes cuja história é lida com tédio pelos outros.